Malha frenas, né? Eu tô com a situação. Olá, o programa em discussão de hoje fala sobre o autismo. Uma criança a cada 100 nasce com um transtorno do espectro autista, segundo estudo do CDC, o Center of Disease Control and Prevention, que é uma sigla em inglês. No Brasil, há 2 milhões de autistas. Os dados revelam um aumento no número de casos de autismo em todo o mundo. Há algumas décadas, a cada 500 nascimentos, uma era de uma criança autista. Essa pesquisa mostrou que o autismo é 4 vezes mais comum em meninos do que meninas e mais frequente em crianças de etnia branca do que afrodescendentes e de origem hispânica. Em 2012, foi aprovada a Lei número 12.764, que inclui o autista como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Lembrando que a lei é federal, portanto, vale em qualquer lugar do Brasil. E quais são os direitos dos autistas quando o assunto é atendimento de saúde? A medicação gratuita é uma realidade, porém alguns cuidados devem ser tomados para que o benefício seja concedido. Um deles é a receita ter o nome genérico do medicamento e não o nome de balcão. Remédios de alto custo e os que não estão disponíveis na rede pública também podem ser solicitados. Nesse caso, é preciso que haja justificativas comprovadas sobre a necessidade específica e exclusiva desses medicamentos. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com a doutora Carla Bertin, que é advogada e criadora do Autismo Legal, que é um site que fala sobre os direitos do autista. Seja muito bem-vinda, doutora. Doutora, vamos começar falando do site, né? Que eu acho que é um baita de um serviço para pais e mães que tenham aí crianças autistas e tal, até para especialistas, né? Fala um pouco como que surgiu essa ideia do site e como que ele está agora. Então, na verdade, eu sou advogada, sou contabilista e sou mãe de uma criança com autismo. Nunca trabalhei nessa área de direitos da pessoa com deficiência, porque quando a gente fala de pessoa com autismo, a gente está falando de direitos de qualquer pessoa com deficiência, porque os direitos são basicamente os mesmos. Mas aí eu comecei a exercer os direitos do meu filho, né? Comecei a ir atrás, descobri formulários, requerimentos, como tudo, existe burocracia. Você descobriu que ele era autista? Com 3 anos de idade. 3 anos. Isso foi em que ano? 2014. Tá, então já tinha a lei de 2012. Já existia a lei. Nós recebemos o diagnóstico do autismo no dia 2/4, que é o Dia Internacional de Conscientização do Autismo. Eu nem sabia que existia um dia desse, por exemplo. E imagino eu sei porque eu tenho irmão autista também, imagino eu que o diagnóstico, a hora do diagnóstico é um choque tanto para a família inteira, né? Exatamente, porque assim, o que nós conhecíamos sobre autismo é o estereótipo, né, de criança que se balança, era isso que eu sabia sobre autismo. E aí quando nós recebemos o diagnóstico e que a médica disse, olha, é um transtorno, existem vários graus, enfim, e vocês precisam trabalhar com ele, estimular, ensinar essa criança a se desenvolver cada vez mais. E a gente voltou para casa com isso, né? O que é o autismo? A gente não conhecia absolutamente nada sobre isso. E a gente foi para a internet e começamos a estudar. E aí vem casos bizarros, assim, né? Assustadores. Mas a gente precisava saber o que era isso para poder decidir as melhores terapias, o que fazer com ele, como estimular e tudo mais. E aí, por conta disso, a gente resolveu exercer os direitos dele e eu comecei a falar para uma pessoa, comecei a falar para outra, até que veio a ideia da gente criar um canal que pudesse passar informações para mais pessoas sobre isso. Qual que é o endereço do canal e como que chama o canal? Autismo Legal. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram. youtube.com/autismo legal? Eu não sei. Joga na procura Autismo Legal que você vai ver. Tá. O nosso logo é um joinha com o quebra-cabeça do autismo. Então é muito fácil de identificar. O canal está começando agora e que temas que vocês falam? Assim? Todos os direitos do autista. Então a gente explica com passo a passo o que na verdade eu descobri nas minhas pesquisas para exercer os direitos do meu filho, do Gabriel, é que a gente não tinha informação sobre isso. Sempre tinha algum advogado dizendo, o autista tem direito a isso, consulte o advogado. E aí a gente começou a exercer os direitos dele e fazer meio que um tutorial, um passo a passo. Então você precisa ir em tal lugar, você tem que pegar tal formulário, leva esse documento e tudo mais. E comecei a falar para um, para outro, e é assim que a gente fala no nosso canal. Né? A gente já está com quase 35 mil seguidores no Instagram. E o canal acabou de começar. Então, no YouTube a gente colocou agora, mas nós não temos nenhum ano que nós estamos no ar nas redes sociais. A gente entrou
oficialmente em novembro do ano passado. Mas eu acho que essa forma de abordagem diferente é o que tem levado a gente tão longe. A gente pega as leis, toda a burocracia que existe no Brasil, enfim, nós não temos como fugir disso, e a gente traduz isso para que os pais possam fazer o papel de advogados dos próprios filhos. Acho que a gente já escreveu mais de 28 artigos diferentes que estão lá no nosso site, tudo divididinho por assunto, e de tudo aquilo existem só 2 que você precisa de um advogado para resolver. O restante, os pais podem fazer sozinhos. E mesmo quando precisa judicializar, quer entrar com o processo, você pode usar a Defensoria Pública, você pode usar a Faculdade de Direito, todas as faculdades de Direito têm atendimento. Quem está em casa agora está se perguntando, mas qual que é o site? É www... autismolegal.com.br, Instagram Autismo Legal, Facebook Autismo Legal, YouTube Autismo Legal. autismolegal.com.br. Tá, e ali a gente ali, tem... já tá aparecendo isso já, mesmo, isso mesmo. autismolegal.com.br. Tá. E ali tem um pouquinho da nossa história, se a pessoa clicar em blog, tem ali todos os assuntos divididos, cada um com seu passo a passo, com link, com formulário. YouTube Autismo Legal também já está aparecendo. Perfeito, obrigada, obrigada. E ali as pessoas têm acesso a todas essas informações. O que a gente tem feito é trazer para as famílias como elas exercem o direito. Porque acontece o seguinte, na verdade, muitas pessoas nem sabem os direitos. E aqueles que sabem, muitas vezes tentam e não dá certo. E são milhões de brasileiros, Exatamente. Né? Assim, se a gente pensar no número de 2 milhões, se diz que no Brasil nós somos em 2 milhões de autistas. Esse número é um número fictício. Agora, com o censo, a gente vai poder ter números reais. Mas faz mais de 10 anos que se fala em 2 milhões. Se a gente pensar... e eu sempre dou esse exemplo, eu acho que ele é muito válido. Se a gente pensar, quando a gente leva esses direitos, a gente leva qualidade de vida para a pessoa. Em uma casa, vamos pensar numa família pequenininha, onde tem papai, mamãe e 2 filhos, a gente está falando em, no mínimo, levar qualidade de vida para 8 milhões de pessoas, que são impactadas diretamente. Você tinha um irmão que tinha autismo, e você sabe que não era só ele que tinha autismo, a família inteira fica envolvida nisso. E tem que levar para o tratamento, tem que não pode deixar em casa, enfim, né? Tem que fazer com que essa criança... Precisa investir no desenvolvimento, né? Exatamente, investir no desenvolvimento. O autismo é um atraso de desenvolvimento da criança, né? Ou do autista. Tem muitos autistas que estão recebendo o diagnóstico agora, depois de adultos, né? O que nunca foi abordado antes. Mas quanto mais se trabalha e quanto antes se trabalha com autismo, maior a possibilidade de se desenvolver. Por conta de uma coisa que é chamada de neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro de ser meio elástico. Já percebeu que as crianças aprendem coisas assim de uma forma assustadoramente rápida? E é mais fácil, então, quando o diagnóstico é identificado logo no começo, depois que a criança nasceu. Exatamente. E aí você já pode direcionar como é que vai ser o Exato, trabalho. receber estímulos, né? A criança pode ser estimulada a fazer novas conexões no cérebro para que o cérebro aprenda caminhos diferentes para chegar ao mesmo resultado. O meu irmão, por exemplo, ele tinha síndrome de Down e teve o autismo também. Então foi, como você falou para mim no começo do programa, foi uma comorbidade, Comorbidade, exatamente. Está muito associado a outras doenças também? Tem muitas doenças que andam junto com o autismo. Tem o TDAH, existe a síndrome de Down também. Existem crianças que têm ansiedade, principalmente adolescentes. Eles sofrem muito com ansiedade, principalmente por conta dessa dificuldade deles se relacionarem com as pessoas. Assim, eu gosto de explicar o autismo como um sistema operacional diferente. Imagina 2 celulares, um da Apple e outro Android. Eles têm basicamente as mesmas funções, eles chegam ao mesmo resultado, mas eles funcionam de um jeito diferente. E não adianta eu tentar mexer com meu celular Android do jeito que eu mexo com o da Apple, porque ele não vai funcionar. E aí eu vou dizer, droga, esse telefone não funciona. Tem uma outra eu lembrei de uma outra plataforma, aquela de livre acesso, que eu esqueci o nome dela. O Linux. O Linux, né? Linux e o Windows. Que pouca gente que usa o Linux, Exato, né? é um outro exemplo também. Como se fosse um né? Linux da vida. Exato. Então, assim, nós chegamos ao mesmo resultado e às vezes um tem um resultado até melhor do que o outro, mas por caminhos diferentes. Agora, doutora, por que a pesquisa lá do CDC estava falando que há alguns anos era uma criança a cada 500 nascimentos e hoje é uma criança a cada 100 nascimentos?
O que aconteceu? As pessoas estão mais ligadas com o autismo? Mudou a estratégia de identificar o autismo? Por que teve esse aumento aí, né, de 500 a cada 100 nascimentos? Então, existem várias teorias, mas cientificamente, na verdade, o que acontece, e os números, na verdade, estão menores, estão falando 1 a cada 68 nascimentos já. O CDC já está passando essa informação, inclusive. Os critérios diagnósticos mudaram. Antes, para ser diagnosticado com autismo, normalmente eram aqueles autistas severos. Né? Que era o grau 3, né? Exato. Tem grau 1, 2 e 3, isso, não é isso? Nós chamamos de, oficialmente é o nível 1, 2 e 3, que as pessoas conhecem como autismo leve, moderado e severo, né? É o mais conhecido. Então, há anos atrás, só o autista severo, aquele que não se relacionava de jeito nenhum, que não olhava no olho, que não brincava com outras crianças, esse era diagnosticado. Todos os outros que eram um pouco mais atrasados na fala, que não gostavam de brincar com os outros, mas tudo bem, ele ia bem na escola, que não tinha muito amigo, mas tudo bem, ele estava... Não entrava nesse critério? Não, eles não eram diagnosticados. O seu filho é grau o quê? Então, quando a gente recebeu o diagnóstico, ele estava num grau moderado, nível 2. Ele falava, com 3 anos, ele falava umas 5 palavras só no nosso português, assim, ele falava uma língua própria, ele não brincava, ele não procurava outras crianças, ele mexia as mãozinhas, ele tinha várias características que colocavam ele no nível 2. Hoje em dia, graças a Deus, e muitos estímulos, e óbvio, a gente precisa entender que cada criança se desenvolve de uma forma diferente, né? Ele tem o cognitivo, que é a parte intelectual bem preservada. Hoje em dia ele está no nível leve, é um cara super funcional, ele viaja sozinho. Está com quantos anos hoje? Está com 8 anos já, já legal. É um mocinho. Agora, Mas ele é diferente. Se você vê ele brincando com outras crianças, ele brinca, ele tem amiguinhos, ele conversa, ele vai bem na escola, mas ele é diferente dos outros. Alguns vão falar, nossa, como ele é inteligente. Eu já ouvi muita gente falando assim, nossa, seu filho deve ser superdotado. Né? Não, ele não é superdotado, ele é um menino inteligente, mas ele é diferente. Agora, vamos conversar com os pais que estão em casa, né? Acabou de nascer o filho, teve o diagnóstico de autismo, ou ainda vai ter o diagnóstico e tal. É um susto muito grande no começo, né? As pessoas, a família inteira fica muito assustada com isso, assim. Queria que você falasse com eles, assim, né? Quer dizer, existem tratamentos hoje, a medicina evoluiu muito, né? É possível, eu acho que o seu canal também ajuda muito, vai ajudar muito os pais né, a trabalhar essa questão. Como é que deve ser esse momento, assim, de identificação do autismo, ou de pegar a criança e criar estímulos para ela, buscar ajuda? Como é que você vê essas questões? Cada família tem a sua dinâmica e nós reagimos às mesmas situações de formas diferentes por conta da nossa personalidade, do nosso histórico e tudo mais. Então, assim, a gente não tem como dizer uma reação padrão. Não tem uma fórmula. Exato. Agora, a maioria das famílias sofrem muito porque não conhecem o autismo, né? O autismo que elas conhecem é aquele autismo estereotipado, que era o que eu conhecia. Eu conhecia o autismo de balançar a mãozinha, de se chacoalhar, de não se relacionar com ninguém. E isso é muito complicado. Eu lembro de uma vez que eu estava com meu marido, e logo no comecinho, quando a gente recebeu o diagnóstico do Gabriel, e um dia ele falou para mim assim, ele falou, olha, eu não sei se algum dia eu vou sentar com o Gabriel e falar sobre política ou sobre futebol. Na cidade, o Gabriel mal falava, né, com a gente, ele tinha pouquíssimas palavras, ele não sabia contar o que aconteceu numa escola, uma criança de 3 anos conta o que aconteceu e tudo mais, ele não sabia nada disso. Mas aí um olhou para o outro e nós falamos, bom, a gente não sabe até onde o Gabriel vai. Mas o nosso papel de pais é proporcionar as melhores condições para que ele chegue no limite dele. Isso virou meio que um mantra para a gente sempre pensou nisso, né? Hoje em dia ele fala, ele conversa, ele faz live nas redes sociais, eu saio para dar palestra, ele está me acompanhando para responder perguntas dos pais, porque ele consegue se expressar bem, então ele consegue explicar muitas vezes como funciona a cabeça de uma pessoa com autismo, mas a gente não sabia. Agora, é muito importante que a gente entenda o autismo para a gente conseguir ajudar os nossos filhos a se desenvolverem, estimular as crianças, brincar com elas em casa, né? Os profissionais são essenciais. A gente precisa, o autista precisa de pelo menos 20 horas de terapia semanais. E de envolvimento dos pais, né? Hoje em dia, muitos pais deixam as crianças com a babá em casa, né? Quer dizer, a criança autista, ela precisa
o tempo inteiro de estar o pai ali cuidando, de estar... Isso, e não é só o cuidar, mas é o estimular mesmo, ensinar a criança. Eu entendo o autismo, você ensinar um autista é quase como você fazer um tutorial, sabe? Você explica o passo a passo, porque muitas vezes o autista tem dificuldade em te olhar. E se ele não olha para você, ele tem dificuldade de te imitar. Se ele não consegue te imitar, quanto menos ele vai falar, né? Ele não vai conseguir falar com você. Então, existem caminhos e existem desenvolvimentos necessários para que você chegue em outros. Então, o Gabriel não sabia olhar para a gente. Como que eu ia ensinar alguma coisa para ele se ele nem olhava para mim? Então, primeiro, junto com os terapeutas, foi trabalhado ensinar ele a olhar. Né? E às vezes são coisas simples, mas que a gente, estudando, a gente percebe, a gente reconhece oportunidades no nosso dia a dia. Vou te dar um exemplo. A gente ia para o parquinho do prédio, eu colocava ele na balança que ele adorava. Então, quando ele olhava para mim, eu empurrava ele. Quando ele tirava o olho, eu segurava a minha mão. Ele olhou de novo, você olhou para mim, empurrava ele de novo. O que eu estou ensinando para ele? Eu estou ensinando para o cérebro dele que olhar para mim traz uma vantagem para ele. E isso vai aumentando esse contato visual, que é uma característica muito forte do autista. O autista te olha, mas ele olha menos, ou muitas vezes ele não olha no olho. Você está vendo que eu estou falando com você? Eu estou olhando no seu olho. Você consegue ler a minha expressão, né? Eu posso falar para você, nossa, como você está bonito. Ou eu posso falar assim, nossa, como você está bonito. Você sabe o que eu quis dizer. O autista tem muita dificuldade em interpretar essa linguagem subjetiva, porque a palavra tem o significado dela. Então, se eu falar para o autista, nossa, como você está bonito, ele vai achar, ele vai dizer obrigado, porque ele acha mesmo que você quis dizer aquilo. E como que você se preparou para chegar onde você está hoje, assim? Foi muita conversa com o terapeuta? E que tipo de terapias e estímulos são importantes para a criança autista? Então, a gente tem cientificamente comprovado que a terapia ABA, que é a análise do comportamento, ela funciona com o autista. Existem outros tipos de terapias que dão muito resultado, assim como nós, pessoas típicas, somos diferentes um do outro, as pessoas atípicas, os autistas que são atípicos, são também muito diferentes. E às vezes o que funciona para um não funciona para o outro. Mas é essencial um psicólogo, uma fonoaudióloga. Muitas crianças têm dificuldades sensoriais, isso é uma característica muito forte do autista. Então ele precisa de um terapeuta ocupacional que trabalhe com a integração sensorial. O Gabriel, por exemplo, não encostava em alguns tipos de texturas. Então, às vezes, algum tecido irrita muito eles. Sons que eles colocam a mãozinha aqui do lado. O meu irmão fazia isso. Né? O Gabriel fazia isso também. Hoje em dia, ele não faz mais. Isso não significa que os sons estão agradáveis. Um som que ele até hoje odeia é da descarga. E quando a gente vai em algum lugar que ele não conhece o banheiro, ele normalmente pede para eu dar descarga. Agora, sons muito altos não incomodam. Algum tipo de ruído para ele é incômodo. Então, às vezes eu falo para ele, não, pode dar descarga que não é forte. Ele dá descarga, mas incomoda bastante. Por quê? Cada um tem uma característica diferente, mas essa parte sensorial é muito presente em quase todos. Alguns com texturas, alguns com sabores, alguns com cheiro, né? Cada um tem uma característica, por isso que a gente, a ciência diz que precisa de uma equipe multiprofissional. São muitos profissionais que trabalham com o autista, porque ele tem muitos caminhos diferentes. Agora, uma pergunta quem está em casa, assim, se eu não tiver condição, porque os tratamentos são caros, né? Se eu depender da rede pública, por exemplo, e aí? Eu faço o quê? É possível hoje tratar na rede pública? Né? Muita gente fala mal da rede pública, mas assim, tem vários tratamentos que são super eficientes, né? Que o SUS funciona. A maioria dos países com mais de 100 milhões de habitantes como o nosso, não existe um amplo atendimento de saúde irrestrito como existe no Brasil. As pessoas reclamam, lógico que tem suas falhas, mas hoje é possível se tratar na rede pública? É mais difícil? É mais difícil. Se você tem um convênio, é óbvio que fica muito mais fácil. Mas existem atendimentos excelentes. O que mais dificulta, na verdade, é que o autista precisa de muito tempo de terapia.
Então, isso diminui ainda mais a possibilidade de um número grande de pessoas receberem esse atendimento. Uma das coisas que a gente, inclusive, divulga nos nossos canais é que não somente o SUS dá atendimento, as faculdades, faculdade de medicina, faculdade de psicologia, de pedagogia, de terapia ocupacional, todas as faculdades... Tem alguma coisa no HC aqui em São Paulo? Existe no HC, existe O que em existe várias... no HC? Que você sabe que tem lá? Não, todos os hospitais têm uma clínica de referência e aí eles vão te direcionar. Eu não saberia te dizer especificamente qual o lugar que tem esse atendimento. Mas assim, o primeiro caminho que as pessoas devem passar é pela UBS, pelo posto de saúde. Passa no pediatra e aí... Muitas mães, o que acontece hoje em dia, na verdade, é que muitas mães estão diagnosticando os próprios filhos. A internet está levando muita informação para as pessoas. O Dr. Google ali, né? Exatamente. Vem muita besteira, mas vem muita coisa boa também. E os pais, hoje em dia, estão levando os filhos para que o médico dê o diagnóstico, porque eles já chegaram à conclusão que o filho tem autismo. E aí, tem um diagnóstico na UBS? Dificilmente. Tá. O pediatra dificilmente vai fechar um diagnóstico de autismo, a não ser que seja um autismo severo. Ele vai encaminhar para um psiquiatra ou para um neurologista ou um neuropediatra. Esses são os 3 profissionais especialistas para fazer o diagnóstico. Muitas vezes o diagnóstico demora, né? Porque diferente de outras deficiências ou de doenças, enfim, você faz um exame que te diz se você tem ou não aquilo. O autismo não existe um marcador biológico, não tem um exame que você faz e fala, ok, esse tem autismo e esse não tem. Então, o médico precisa avaliar esse paciente, muitas vezes 2, 3, 4, 5 consultas. E quando a gente fala do sistema público, muitas vezes essa consulta demora um pouco mais. Então, as pessoas que têm o privilégio, hoje em dia, de ter um convênio, os convênios têm prazos para atendimento e a gente tem tudo no nosso site, o prazo de atendimento, em quanto tempo você tem que ter o atendimento do convênio, porque se você não tiver dentro daquele prazo, você faz uma reclamação na ANS e aí, assim, milagrosamente aparece uma agenda livre, uma desistência. Isso não funciona para o sistema público? Não, infelizmente não. Muitas vezes, se a família não encontra alguém que possa fazer o atendimento dessa criança no sistema público, ela precisa entrar em juízo. Tá certo. Agora, imagino eu que para os pais também a situação deve ser bastante complicada, assim, né? Você deve ter tido mudar a sua rotina um pouco, né? Trabalhar menos, né? Alguma coisa assim. Sim, todas as famílias fazem grandes adaptações na vida para que a gente possa proporcionar as melhores condições para os filhos. Então, muitas vezes a gente troca turno de serviço, a gente trabalha menos, muitas vezes as vós, assim, muitas vós estão ajudando, né, no cuidado dos filhos, mas inclusive para quem é funcionário público, não importa se federal, estadual, municipal, existe uma lei que dá direito à redução da carga horária de trabalho sem redução dos vencimentos. Isso é uma coisa muito interessante que todos os funcionários públicos podem utilizar. Isso, infelizmente, para quem trabalha com carteira assinada na iniciativa privada, ainda não existe isso, né? Para a empresa ficaria muito caro isso, a não ser que o governo crie algum tipo de incentivo fiscal. Por enquanto, não existe essa possibilidade na iniciativa privada, mas para funcionários públicos é bem interessante. Que outros tipos de leis são? Olha, a gente tem muita coisa e é muito legal e as pessoas não conhecem. Por exemplo, a gente tem o passe livre. O passe livre é um transporte gratuito interestadual para a pessoa com deficiência e o acompanhante. Existe critério de renda, todos os detalhes estão no nosso site. Um outro direito muito bacana é a meia entrada. A meia entrada é muito legal e muitas pessoas confundem essa meia entrada achando que a meia entrada é vinculada à renda e na verdade não é vinculada a renda nenhuma. Não importa se a pessoa tem uma renda maior ou menor, ela tem direito à meia entrada. E se ela precisar de um acompanhante, ela tem direito à meia entrada, acompanhante também em todos os lugares. Desconto na passagem de avião. O acompanhante do autista, que comprovar que necessita de um acompanhante, paga só 20% da passagem. E ele acompanha o autista na viagem. Não precisa ser viagem para tratamento, pode ser uma viagem para Disney, não tem problema nenhum. E tem só que comprovar, tem que ter um relatório Exato, médico. Tem que ter o laudo, né? Cada direito tem a sua burocracia, os seus formulários, mas tudo isso a gente colocou super mastigadinho, assim, nos mínimos detalhes. O autista tem direito à compra de carro com isenção de IPI, isenção de ICMS.
Que dá um baita de um desconto. Chega a quase 30% no valor do carro. Tem isenção do IPVA e não precisa ser um carro novo, pode ser um carro antigo. Rodízio também? Rodízio também, aqui em São Paulo. Vaga de estacionamento especial. Muitas prefeituras, quem dá aquele cartãozinho que te dá direito a estacionar nas vagas especiais é o Departamento de Trânsito da prefeitura local. Muitas prefeituras têm negado, dizendo que esse é um direito só para as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Nós entendemos que conceder para quem tem dificuldade de locomoção e não para todas as pessoas deficientes de acordo com a lei, assim como é o autista, é uma discriminação, porque eu estou concedendo o direito para uma parte e não estou concedendo para outra, né? A criança não ter dificuldade de locomoção não significa que ela é menos deficiente do que aquele que tem uma dificuldade, por exemplo, sensorial. Já cruzou um estacionamento de shopping, por exemplo, com uma criança que se incomoda muito com barulho, ela pode dar muito mais trabalho do que uma criança que necessita de cadeira de roda, né? Então, assim, a gente, de forma alguma, diminui o direito de um para garantir do outro, mas é um direito que todos têm. A medicação gratuita é muito interessante. Aqui. Exato. Uma coisa muito importante que muita gente não sabe, que não existe um limite de sessões de terapias. Os convênios têm matado as famílias com essa história de limite de sessões, porque a ANS diz que o autista tem direito a 40 sessões de psicologia, 40 sessões de terapia ocupacional, 96 de fonoaudiologia, só que ali na ANS diz uma quantidade mínima de sessões. E aí, quando chega nesse número de 40 sessões, vamos imaginar uma criança que faça terapia uma vez por semana, em meses ela já acabou com a quantidade de terapias de acordo com a ANS. Só que o convênio nega, chega nas 40, o convênio fala, você já excedeu o seu limite anual. E muitas famílias não sabem que isso é ilegal. E eles ficam em casa ou pagam particular, porque eles não sabem que o convênio não pode limitar as terapias. Quem determina o que a pessoa com autismo precisa é o médico, não é a ANS, não é o convênio, e isso as pessoas têm entrado em juízo, os juízes estão dando liminares uma atrás da outra, porque é o cuidado da saúde da pessoa. Pequenas causas. Pequenas causas, o especial cível, né, que todo mundo conhece como pequenas causas, pelo especial cível, ou pode procurar a defensoria pública, ou procurar uma faculdade de direito. Todas as faculdades de direito têm um núcleo de atendimento jurídico, eles treinam os alunos para entrarem no mercado de trabalho. E esses alunos são supervisionados por professores extremamente capacitados. Então, vale a pena a gente ter esse atendimento gratuito. Claro, quem puder pagar vai constituir um advogado, mas quem não pode, tem solução. Você e sua família já tiveram que entrar na justiça por algum direito? Por enquanto não, nós compramos um carro em nome do Gabriel e quando a gente usa a isenção, né, quem tem direito à isenção é a pessoa com deficiência. Então, o carro sai em nome da pessoa com deficiência. Mas se estabelece que outra pessoa vai dirigir, né? Sim, a gente precisa informar quem serão os condutores do veículo e tudo, mas, de fato, quando a gente comprou um carro em nome dele, mesmo tendo usado o nosso dinheiro, o carro é dele. Isso significa que eu não posso vender o carro, porque o carro é dele e ele não pode decidir, eu não tenho autorização para fazer a venda. Nesse caso, a gente precisou entrar em juízo para pedir autorização judicial para que a gente fizesse a venda do carro. Então, a gente tem que explicar por que a gente vai vender o carro. O juiz autoriza a venda, o Ministério Público participa do processo como se fosse um advogado do menor. E então nós fizemos a venda do carro, depositamos em juízo, quando compramos o outro, o juiz autorizou a liberar o valor que estava depositado para comprar o carro novo, mas o Estado protege a pessoa com deficiência. Isso é muito importante, porque eu posso ser uma boa mãe, você pode ser um bom pai, mas existem pessoas que não necessariamente respeitam o patrimônio de uma pessoa com deficiência. Então, por isso o Estado, muitas vezes, entra até numa certa burocracia, mas para proteger aquela pessoa que não tem como dizer, não, eu não quero, o que vocês vão fazer com o dinheiro, eu vou vender o carro para eu, sei lá, fazer uma plástica, por exemplo. Eu nunca conseguiria essa autorização. A gente está encerrando o programa e a gente está falando muito sobre direitos e tal, eu queria que você fizesse aí uma análise, o que precisa se avançar em termos de direito para a pessoa com autismo, de uma maneira geral. É preciso ainda, a legislação já cobre todas as deficiências aí do atendimento, ou ainda é preciso evoluir um pouco mais? A gente sempre pode evoluir, mas desde 2012, quando a Lei Berenice Piana foi feita,
levou as pessoas com autismo e as suas famílias num patamar que nunca foi alcançado por eles antes. O que acontece é que você criar uma lei não vai fazer a sociedade mudar. Você agora tem como exigir direitos, mas essa mudança de paradigma, essa mudança de pensamento é uma coisa que demora um certo tempo, né? Eu entendo de autismo, eu entendo de direitos do autista, porque o autismo bateu na porta da minha casa. Porque se não tivesse batido, talvez eu fosse uma pessoa totalmente ignorante nesse ponto. E diferente de todas as outras deficiências, o autismo não tem nenhuma característica física. Então, uma criança com autismo muitas vezes parece uma criança mimada, uma criança sem educação. As pessoas não sabem identificar. E o que, por conta disso, tem muito preconceito. Eu lembro muito do olhar para baixo, né? A criança às vezes está olhando para baixo. Você falou a questão do olhar é muito importante, né? Eu lembro que o meu irmão ele olhava muito para baixo, assim. Porque muitos autistas dizem que o olhar nos olhos é extremamente incômodo. É muita informação e isso incomoda muito. Muitas vezes o autista, por exemplo, eu estou olhando para você na direção do seu rosto, mas eu estou olhando na sua orelha, você percebe? O autista, ele muitas vezes foge desse olhar nos olhos porque isso confunde, porque eles têm muita dificuldade em interpretar essa linguagem não verbal que a gente utiliza, né? Então, isso acontece muito. Mas, com a informação, a gente consegue que a sociedade entenda e, consequentemente, respeite, né? Não vai ser de uma hora para outra. Muita coisa evoluiu, muita coisa andou, mas ainda nós temos um espaço grande a conquistar. Por isso, vamos falar de novo do site de você, né? Como que é mesmo o site? O pessoal tem autismolegal.com.br. Tá, autismolegal.com.br, igual está aparecendo ali, né? E o canal no YouTube, youtube.com/autismolegal. Instagram, Facebook, e a gente está participando de uma comunidade muito bacana no Facebook. A gente já está com mais de 152 mil participantes na comunidade pró-autismo. É a maior comunidade de autismo que existe no mundo. E quem é o nosso grande mentor dessa comunidade é o Marcos Mion, que tem um filho com autismo. E ele criou essa comunidade e a gente ali tem as melhores informações a respeito do autismo, os melhores profissionais que passam informações precisas para os pais. Ali é um ambiente muito agradável, onde as famílias conseguem dividir as pequenas alegrias do dia a dia. Né? Quando você tem um filho que tem um desenvolvimento atípico, você começa a valorizar cada detalhe. Um dia que ele comeu sem se sujar, o dia que ele conseguiu andar de bicicleta, o dia que ele falou uma palavrinha. São pequenas vitórias, né? Exatamente. E ali a gente consegue dividir isso, porque muitas vezes se você coloca isso numa rede aberta, as pessoas acham estranho. Muitas pessoas chegam a achar até bizarro um negócio desse. Pelo total desconhecimento. Exato. Né? É isso que eu sempre digo para as pessoas, para que elas não se ofendam quando alguém olha torto. As pessoas não conhecem. Então, quanto mais informação nós levarmos, maior a possibilidade das pessoas enxergarem o autismo como é de verdade e não aquele estereotipado que a gente conhecia antes. Que tipo de retorno você tem tido nas suas redes sociais, assim, de pais, de familiares, de pessoas de uma maneira geral? Então, olha, é tão gratificante, eu não saberia contar mais o número, por exemplo, de pais que mandam retorno dizendo, olha, eu consegui um professor auxiliar para o meu filho na escola. As escolas estavam negando muito que é um isso. Direito assegurado. É um direito assegurado para as pessoas com autismo que necessitam, né? Como eles aprendem do jeito diferente, eles se relacionam diferente, eles têm direito ao professor auxiliar e as pessoas têm conseguido. A gente coloca modelinho no site da solicitação, como tem que ser, que documento que você tem que anexar. Pessoas que reclamaram com o convênio por conta do limite de sessões e o convênio liberou. Pessoas que conseguiram agora a isenção do IPVA, que nem sabiam que tinha direito à isenção de IPVA, pais que conseguiram a redução da carga horária, né, de trabalho sem redução do salário, saque do fundo de garantia, as pessoas podem sacar o fundo de garantia para terapia, né, para usar na terapia do autismo. Redução da carga horária. Para funcionários públicos. Para funcionário público. Funcionários públicos. Quantos por cento da redução? Normalmente 40%. Tá. Vai depender de caso a caso. É necessário comprovar que o pai necessita estar com o filho e que a ausência do pai pode ser prejudicial. Tudo isso a gente coloca com detalhes. Existem requisitos para isso, né? Não é só ter o CID que tem esse direito, mas é um direito muito bacana, principalmente para funcionários públicos. Para a gente encerrar, conversa com os pais aí. Bate um papo com eles aí agora,
né, a pessoa teve lá o diagnóstico do autismo e a partir daí, fala como se você estivesse falando para um pai ou para um familiar desses autistas. Ok, então eu vou abrir o meu coração, eu vou falar para quem está do outro lado. Não é fácil o diagnóstico, isso muda muito a dinâmica da nossa casa. A gente fica muito assustado com o que a gente não conhece. Então, se eu pudesse falar uma coisa para vocês tentem entender o autismo, porque quando a gente entende o autismo, a gente percebe que não é tão complicado assim, dá trabalho, mas vale a pena cada conquista, vale a pena você investir no seu filho, você brincar com ele, você estimular a sua criança. E o autismo não é um ponto final, sabe? O autismo é uma vírgula onde você respira e continua. Porque a gente tem uma vida inteira pela frente. Autistas têm conquistado o mundo. Eu digo que daqui a pouco os autistas vão dominar o mundo. E que bom, eu estou do lado deles. Eles são capazes de coisas incríveis. Mas antes deles conseguirem aquilo que eles são capazes, nós pais temos que acreditar neles. Nós precisamos procurar as melhores condições e isso não necessariamente está vinculado a ter dinheiro ou não. Existem muitas pessoas que não têm nenhum atendimento particular, médico, e são super atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Óbvio, você vai pegar fila, você vai passar por uma triagem, você vai para um lugar, para outro, mas você pode dar as melhores condições para o seu filho, mesmo porque ele é seu filho. E com autismo ou sem autismo, ele continua sendo seu filho, né? Eu digo que eu amo o autismo, não pelo que o autismo é, mas porque o autismo faz parte do Gabriel. E se eu tirar o autismo dele, ele não vai ser mais o meu Gabriel, ele vai ser uma outra criança. Então, por isso eu amo o autismo. E acho que quando os pais começarem a enxergar esse autismo que não tem limites, a gente pode curtir cada momento, cada conquista, o dia a dia, as alegrias e as tristezas juntos. Doutora, muito obrigado pelo depoimento, pela forma de falar, pela forma de tratar, né, como a gente, né, o conselho que você acabou de dar para os pais em casa. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora. O programa em discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo desse e de outros programas no canal da Rede Alesp no YouTube. Nós esperamos você no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá!